E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto para continuarmos o nosso conteúdo? Hoje a gente vai falar sobre gráfico de função, tá? Então prepara o material, uma régua, caderno, livro, tá? E vamos embora para a gente continuar nosso conteúdo, beleza? Simbora! Bom, o gráfico da função polinomial do primeiro grau, né? Que é a função do tipo y igual a x mais b, é uma reta. Tá? Então, quando você olhar para um plano cartesiano e lá tiver representado uma reta, você já pode ter certeza que aquela reta ela é o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Ele fala aqui ó, que é uma reta oblíqua, né? Porque ela forma um ângulo diferente de 90 graus. Certo? Essa reta ela vai ser oblíqua aos eixos OX e OY, né? Ou seja, ela não é paralela a nenhum dos eixos coordenados, né? Ela não vai ser perpendicular nem ao eixo x, nem ao eixo y, certo? Aqui a gente está vendo a figura do gráfico de uma função afim, né? Quando a gente tem a reta, e na reta a gente tem 3 pontos, aí o ponto P1, P2, P3, e nessa reta a gente vai ter infinitos pontos, né? Que são todos os pontos que fazem parte da minha função, né? A minha função é do tipo f de x igual a x mais b, né? E ali tem um ponto ali que é um ponto bem importante, que é o ponto 0 e b, né? Que é exatamente onde a reta cruza o eixo do y, tá? Então a reta cruza o eixo do y no ponto de abscissa 0 e ordenada b. Esse b é exatamente o b da nossa fórmula, né? Esse bzinho aqui, ó. Certo? Então, quando eu olho para a minha função, a minha lei de formação, eu já posso identificar onde é que a reta, o gráfico da minha função, vai cruzar o eixo dos y. É exatamente no y que tem como valor o b, tá? O valor de b, certo? O número a, né, o coeficiente a gente pode chamar ele de taxa de variação da função f, né? Ou também a gente pode também chamar de declividade ou coeficiente angular da reta em relação ao eixo horizontal OX. Tá? Então, quando se fala declividade, coeficiente angular ou taxa de variação, a gente está querendo saber, na verdade, qual é o valor de A. Tá? Usando essa ideia de taxa de variação, ó, a gente vai dizer que A gente vai poder calcular A fazendo o quê? Se eu pegar dois pontos aqui, ó, vamos dizer que eu tenho o ponto P1. Esse P1 ele vai ter um x1 e vai ter um y1. E eu tenho o ponto P2. Esse P2 vai ter um x2 e vai ter um y2. Certo? Para calcular o valor de A, basta eu fazer y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Tá? Se eu pego dois pontos da minha reta e eu faço essa variação do y sobre a variação do x, eu calculo o A, ou seja, eu calculo a taxa de variação, eu calculo a declividade ou o coeficiente angular, porque tudo isso aí são representados pela letra A. Tá? A letra B a gente pode chamar de valor inicial da função ou coeficiente linear. Tá? É muito comum a gente ouvir coeficiente linear, coeficiente linear. Então o B é o coeficiente linear e o B ele representa exatamente onde é que a minha reta cruza o eixo dos y, tá? Então guarda isso aí. Especialmente o A, tá? O A, quando a gente quer calcular o A, basta a gente pegar dois pontos da minha reta e fazer essa variação. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ok? Vamos embora. Ó, como é que a gente constrói o gráfico de uma função afim, né? A gente já viu quando a gente estava estudando o início de função, como é que a gente construía um gráfico, certo? Como é uma reta, para definir uma reta, 2 pontos são suficientes. Tá? Porque eu trouxe três valores, mas com 2 a gente já conseguiria construir o gráfico dessa função. Certo? Então, a gente tem lá a função e a gente quer construir o gráfico dessa função. Então, eu preciso apenas de 2 pontos. Né? Que é uma função linear, uma função do primeiro grau. Uma função afim. Certo? Então, a gente viu que para construir o gráfico, basta a gente
atribuir valores para x, né? De forma que a gente consiga encontrar os valores de y, né? Aí eu consigo determinar pontos da minha função, certo? Então aqui eu escolhi para x menos 1, 0 e 2, mas eu poderia escolher qualquer valor, tá? Eu escolhi esses pontos aí, esses valores aí, porque eu achei conveniente para mim. Então, ó, quando x é menos 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter y igual a 2 vezes menos 1, menos 1, tá? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, menos 2, menos 1. Então, vou ter que y vai ser igual a menos 3. Então, quando x é menos 1, y é menos 3. Beleza? Quando x for 0, então vou ter y igual a 2 vezes 0 menos 1. Então, ó, y vai ser igual a quê? 2 vezes 0, 0, 0 menos 1, menos 1. Tá? Então, quando y for 0, eu vou ter... Quando x for 0, desculpa, o y vai ser menos 1. E, por fim, quando x for 2, então vou ter y igual a 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, quando x for 2, y vai ser 3. Certo? Então, ó, para calcular para poder construir o gráfico de uma função, tem uma questão. Construir o gráfico da função tal. Se não te dá nada, nenhuma informação, você vai fazer o quê? Vai construir uma tabelinha x e y, vai escolher valores para x, substitui esses valores na sua lei de formação, né? E encontrar o quanto é que vale y. E aí você vai ter pares, né? Então, ó, eu vou ter o par aqui, menos 1, menos 3. Eu vou ter o par 0 e menos 1. E vou ter o par 2 e 3. Aí eu vou no meu gráfico, né, no meu plano cartesiano. Eu tenho aqui o eixo x, o eixo y. A gente sabe que o eixo x para a direita ficam os positivos, para a esquerda ficam os negativos, né? O y para cima fica positivo, para baixo fica negativo, né? Então, ó, vou pegar x menos 1 e y menos 3. Então, ó, menos 1 com menos 3. Então, x é menos 1 com y menos 3. Então, aqui eu vou ter o meu primeiro ponto, certo? Quando x for 0, y é menos 1. Então, o x aqui está 0, eu vou ligar com y menos 1. Então, ele vai bater aqui, ó. Tá? E quando x for 2, y é 3. Então, o 2 com 3. Então, ó, o 2 aqui, x o 2 com y3. Tá? Se eu ligar esses três pontos aqui, ó, não vou conseguir fazer uma linha retinha, desculpem aí, tá? Mas seria mais ou menos isso aqui, tá? Uma reta que vai ligar esses três pontos, certo? Imagine que isso é uma reta aí que vai dar certo, tá ok? Então, assim que a gente construir o gráfico de uma função afim, uma função do primeiro grau, certo? E qualquer outra função também. Sempre que eu tenho uma função e eu quero construir o gráfico, eu tento encontrar pontos que pertençam à minha função. Eu faço como? Construo a tabelinha, né? Atribuo valores para x e encontro y. Tá? Com os pares eu consigo montar os pontos que pertencem à minha função e desenhar o gráfico dessa função. Algumas funções eu consigo desenhar, já ter a ideia do gráfico com 2, 3 pontos. Outras não, eu preciso de mais pontos para poder ver direitinho qual é o formato do gráfico da minha função. Certo? Aqui tem um outro exemplo. Agora, construa o gráfico da função y igual a 3x menos 3x mais 1. Então, mesma coisa. Vou pegar aqui, no lugar de x, vou colocar os valores que eu atribuí aqui. Eu escolhi x menos 1, 0 e 1. Tá? Ficar menos 3, menos 1, vezes menos 1, mais 1. Porque é menos 3 vezes x, x é menos 1, então é menos 3 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, 3 vezes 1 dá 3, mais 1, né? Então, y aqui vai ser 4. Então, quando x é menos 1, y é 4. Certo? Quando x for 0, então eu vou ter ó, y igual a 3 menos 3 vezes 0 mais 1. Menos 3 vezes 0 vai dar 0. 0 mais 1, 1. Então, quando x for 0, y é 1. Tá? E quando x for 1, então eu vou ter y igual a menos 3 vezes 1 mais 1. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Tá? Menos 2. Ok? Então, ó,
eu tenho os pares aqui, menos 1 e 4. Eu tenho o par 0 e 1. E eu tenho o par 1 e menos 2. Certo? Então, quando x é menos 1, y é 4. Então, aqui, ó, menos 1 e 4. Então, vai estar aqui. Quando x é 0, y é 1. Então, está aqui, ó, o 0 com 1. E quando x é 1, y é menos 2. Ligando esses 3 pontos, eu vou ter o gráfico da minha função. Não vai ficar certinho de jeito nenhum. Desculpa, deixa eu ver se eu apago. Melhor isso aqui. Vou tentar fazer um negocinho melhor. Não ficou essas coisas não, mas a ideia é mais ou menos essa, tá? É uma reta, tá? Usem a imaginação, imaginem que isso aí é uma reta. Tranquilo? Vocês conseguem verificar a diferença entre os gráficos aqui, ó. Esse é o primeiro gráfico que a gente montou, né? E esse é o segundo gráfico que a gente montou. Vejam que um está meio que subindo, né? Está subindo e o outro está meio que descendo, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ok? Raiz da função afim. Chama-se raiz ou zero da função do polinomial do primeiro grau, dada por f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, o número real x, tal que f de x seja igual a zero. Tá? Então, a raiz da função é aquele valor de x que faz com que a função assuma valor zero. Tá? Então, quando eu quero descobrir a raiz de uma função, eu quero saber qual é o número que eu substituo por x que vai fazer com que a minha função tenha valor zero, tá? No nosso caso aqui, ó, como a minha função é f de x igual a x mais b, então eu quero que esse f de x aqui seja zero. Então, no lugar de f de x eu coloquei zero. Então, ficou ax mais b igual a zero. Fazendo aqui as operações e isolando x, eu vou ter que x igual a menos b sobre a. Então, quando eu quero calcular a raiz de uma função afim, é só pegar o coeficiente menos o coeficiente b e dividir pelo coeficiente a. E eu vou ter a raiz da minha função. Certo? Ó, o ponto menos b sobre a e 0 pertence ao eixo das abscissas. Né? Na realidade, todos os pontos que têm como ordenada, como y, 0, esses pontos eles vão estar sobre o eixo x, sobre o eixo das abscissas. Né? Desse modo, a raiz de uma função de primeiro grau corresponde à abscissa do ponto em que a reta intersecta o eixo OX. Então, quando eu quero descobrir em que ponto a reta vai cruzar o eixo do x, basta eu descobrir qual é a raiz da minha função. Essa raiz da minha função vai me dizer exatamente onde é que essa reta cruza o eixo dos x. A gente já sabe que ela cruza o eixo dos y em b, né? No valor de b. E o eixo do x ela cruza na raiz da função, certo? A raiz da função f, dada por f de x igual a x mais b, é a solução da equação do primeiro grau, né? Ax mais b igual a zero. Então, a gente já viu que isso aí é x igual a menos b sobre a. Beleza? Prosseguindo aqui, aqui a gente tem os exemplos. Obtenha o zero da função f de r em r, dada pela lei de informação f de x igual a 2x menos 5. Então, para a gente calcular isso aí, basta, a gente sabe aqui, ó, a raiz da minha função vai ser quem? Vai ser menos b sobre a.
Então, eu sei que A é 2 aqui, ó, na minha função. O A é 2 e o B é menos 5. Então, vai ser x vai ser igual a menos 5 sobre o A, que é 2. Ó, menos com menos dá mais, então vai ter 5 sobre 2. Então, a raiz da minha função aqui vai ser 5 sobre 2. Certo? Exemplo 2. Calcule a raiz da função g R de R em R, definida pela informação 3x mais 6. Então, ó, professor, eu esqueci que a raiz da função é menos b sobre a. Esqueceu? Você tem que lembrar que a raiz da função é o valor de x que faz com que a função seja zero, seja nula. Então, você quer que isso aqui seja zero. Tá? Então, você vai ter 3x mais 6 igual a zero. A gente precisa isolar x, então primeiro passar o 6 para lá. Então, vai ficar 3x igual a, tá positivo, vai passar negativo, menos 6, né? Para que eu isole x, esse 3 aqui tem que sair, ó. Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter x igual a menos 6 dividido por 3, né? E dá para dividir isso aqui. Então, x vai ser igual aqui, ó. Menos com mais dá menos, 6 dividido para 3, 2, tá? Então, quando x for menos 2, essa função vai ter valor zero, certo? Vai assumir o valor de zero. Ok? Exemplo 3. Qual o ponto de interseção da reta que representa a função h de R em R, dada por h de x igual a menos 2x mais 10 com o eixo OX. Então, ele quer saber qual é o ponto em que a reta cruza o eixo de x. E a gente falou que esse ponto, né, ele vai ter como abscissa exatamente a raiz da função, tá? Então, ó, qual é a raiz dessa função aqui? É sempre a raiz da função é menos b sobre a, tá? O a aqui é menos 2 e o b é 10. Então, vai ser y igual x igual a menos 10 sobre a, que é menos 2. Menos com menos dá mais, 10 dividido para 2 dá 5. Então, x igual a 5, certo? Então, quando x for igual a 5, a minha função, a minha reta, ela vai cruzar o eixo das abscissas exatamente no ponto. Ó, o ponto de intersecção vai ser o ponto 5 e 0. Então, né? Então, neste ponto aqui, a reta cruza o eixo das abscissas, o eixo do x. Ok? Vamos falar agora algumas coisas sobre o gráfico da função. Ó, quando é que a função afim era crescente ou era decrescente? Ó, considerando a função afim definida por f de x igual a x mais b, temos duas possibilidades. Tá? Quando a for positivo, for maior que zero, o que acontece? Se eu pegar 2x, ó, o x1 e o x2, com x2 maior que x1, então o a de x2, a vezes x2 vai ser maior do que a vezes x1, né? E disso aí a gente vai conseguir, como o b é o mesmo, né? E já vai perceber que o f de x2 vai ser maior que o f de x1, né? O que isso quer dizer? E que a função vai ser crescente o quê? Quando a gente aumentar o x e o f de x também aumenta. Ó. Quando eu pego o x1, eu vou ter esse f de x1 aqui. Tá? Quando eu aumentei de x1 para x2, o f de x1 aumentou. Ó. Ele subiu, ele foi para aqui. Ó. Então, quando a gente aumenta x e o y também aumenta, né? O f de x também aumenta, a gente tem uma função crescente. Mas para a gente olhar para uma função e saber que ela é crescente, basta eu verificar o sinal do a. Se o a for positivo, a minha função ela é crescente. Se o a for negativo, a minha função ela é decrescente. Tá? Quando é que a função é decrescente? Quando a gente aumenta o x e o y diminui, f de x diminui. Vê? Eu tenho aqui a minha x1 e o f de x1. Eu aumentei para x2, né? Quando eu vou para cá, eu estou aumentando. Então, eu aumentei para x2. O que aconteceu com o f de x? Diminuiu, ó. Ele desceu, ó. Ele foi para aqui para baixo, tá? Então, quando a gente aumentou o x, o f de x diminuiu. Então, neste caso, a função ela é decrescente, tá? Olhando para o gráfico, a gente vai ver, ó, que a reta ela sobe quando a função é crescente e ela desce quando a função é decrescente, né? E olhando para a função, para a informação, a função vai ser crescente quando o a for positivo e vai ser decrescente quando o a for negativo. Ok?
O coeficiente linear, a gente já falou sobre isso. O termo constante IB é chamado de coeficiente linear da reta, né? Para x igual a zero, a gente tem o quê? Que y é igual a a vezes zero mais b, tá? Então, isso vai ser igual a b. Certo? Então, esse ponto 0 e b, né, é exatamente o ponto em que a reta cruza o eixo dos y, como a gente já falou, né? Então, a gente tem aqui duas situações. A situação em que a reta é crescente e a situação em que a reta é decrescente. Não importa, o b é o mesmo. O B vai ser sempre aquele ponto em que a reta vai cruzar o eixo dos y, tá? Então, quando eu quero descobrir o ponto de intersecção da reta da minha função com o eixo dos y, basta verificar onde é que está o B. Aí eu consigo determinar esse ponto. Ok? Sinal da função. A gente já falou sobre isso quando a gente está estudando as noções de função, né? O sinal da função. Quando é que a função é positiva, quando a função é negativa? Aí a gente tem que prestar atenção nos y, né? Na minha função, onde é que y é positivo e onde é que y é negativo, tá? Então, ó, primeira situação, se a função é crescente, se o a é positivo, olhei para a minha função, ela é crescente, né? Então, a minha função ela cruza o eixo do x aonde? Exatamente na raiz da função, ó, menos b sobre a, certo? Ó, aqui eu tenho uma função crescente, aqui está a raiz da minha função. Onde é que a minha função vai ser positiva? Ó, nessa parte que está acima do eixo do x, né? Essa parte que está acima. Onde é que ela vai ser negativa? Com y menor que zero. Então, quando y for positivo, a minha função ela é positiva. Quando y for negativa, a minha função ela é negativa, tá? Então, para poder descobrir em qual intervalo a minha função é crescente, não, desculpa, a minha função é positiva e qual intervalo a minha função é negativa, é só olhar para a minha raiz, né? Vejam que a minha função é positiva para todos os números que estão à direita da minha raiz, ou seja, para todos os números que são maiores que a minha raiz. Então, se x for maior que menos b sobre a, eu tenho a minha função positiva. O y vai ser positivo, a minha função vai ser positiva, tá? Se x for menor que menos b sobre a minha função vai ser negativa, tá? Então, ó, conclusão. Y é positivo para valores de x maiores que a raiz. Y é negativo para valores de x menores que a raiz, tá? Isso quando a função ela é crescente. Quando a função é decrescente, o que acontece? O y vai ser positivo quando? Quando o x estiver à esquerda da minha raiz. Estão vendo aqui, ó, que eu tenho a função decrescente, ó. Então, nessa parte aqui, a minha função ela é positiva. Nessa parte aqui, a minha função ela é negativa, tá? Então, ó, a minha função vai ser positiva para x menor que a minha raiz. Então, x menor que menos b sobre a, minha função ela é positiva, tá? E x para x maior que a minha raiz, a minha função ela é negativa, tá? Isso quando a função for decrescente, tá? Então, para poder estudar o sinal da função afim, eu preciso de duas informações. Eu preciso saber se a função é crescente ou decrescente e preciso saber a raiz da minha função, tá? Então, com essas informações aí, eu consigo saber onde é que a minha função ela é positiva, onde é que a minha função ela é negativa, ok? A gente sabe que na raiz a minha função é nula. Então, ó, exemplo aqui. Para cada função abaixo, verifique se é crescente ou decrescente, estude seu sinal e apresente os pontos de intersecção com os eixos, certo? Bom, a gente tem aqui essa função 2x mais 3, né? f de x igual a 2x mais 3. Primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual é a raiz da função. Então, a gente sabe que a raiz da função x é igual a menos b sobre a, né? O b aqui, ó, o a é 2 e o b é 3, tá? Então, a raiz da minha função aqui vai ser quem? Vai ser menos 3 sobre 2, certo? Vamos construir o gráfico aqui. Essa função ela é crescente ou decrescente? Então, para saber isso aí, a gente tem que olhar para o valor de a, né? O a aqui é 2. 2 é positivo, então a minha função ela é crescente, certo? Ela vai cruzar o eixo do x aonde? Exatamente nesse ponto, menos 3 sobre 2 e 0, tá? Vamos dizer que esteja aqui o menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2 vai estar aqui. Então, ela vai ter esse comportamento aqui, né? Ok? Então, ó, eu já vi que ela é uma função crescente. Então, ela é crescente.
né? Porque o a é positivo. Eu já achei a raiz aqui, ó. Ela vai ser uma função positiva nessa parte aqui, né? Ela vai ser uma função negativa nessa outra parte aqui. Ou seja, ela vai ser positiva, o y vai ser maior que zero quando x for maior que a minha raiz, né? For maior que menos 3 sobre 2. E ela vai ser negativa, né? O y vai ser menor que zero, negativa, quando x for menor que menos 3 sobre 2, tá? Quais são os pontos de intersecção da minha função com os eixos, né? A gente já viu que a intersecção com o eixo do x, né, vai ser no ponto menos 3 sobre 2 e 0, né? A gente já falou sobre isso. E a intersecção com o eixo dos y, basta ver aqui o b, ó. O b é 3, então vai ser no ponto 0 e 3. Então, nesse ponto aqui, ela vai cruzar o eixo do x e nesse segundo ponto aqui ela vai cruzar o eixo dos y, certo? Letra B aqui, ó. A minha função, eu tenho o a é 1 e o b é 3, né? Como eu estou vendo que o a é positivo, eu já sei que essa função ela é crescente, né? Qual é a raiz da minha função? Então, x vai ser igual a quê? Menos b sobre a, né? Então, menos 3 sobre 1. Ou seja, x igual a menos 3, né? Aí a gente tem a raiz da função. Estudar o sinal. Então, vamos esboçar um gráfico aqui, ó. Aqui está o meu menos 3. A minha função ela é crescente, né? Então, aqui no menos 3, certo? O que acontece? Nessa parte aqui ela vai ser positiva, né? E nessa parte aqui embaixo ela vai ser negativa, ok? Então, a minha função, o y vai ser positivo, vai ser maior que zero para qualquer x maior que a minha raiz, que é menos 3, tá? E o y vai ser menor que zero, vai ser negativa para qualquer x menor que menos 3, ok? Já vimos que ela é crescente, né? Porque o a é positivo, já estudamos o sinal. Quais são os pontos de intersecção? Então, a gente não achou a raiz é menos 3, então com a raiz eu já sei qual é o ponto que ela cruza o eixo do x. Então, é o ponto que corresponde ao valor da raiz e o y vai ser zero, tá? Então, nesse ponto aqui, ela intersecta o eixo dos x. Onde é que ela vai cruzar o eixo dos y? Aí eu tenho que saber olhar para B, ó. O B aqui é 3. Esse ponto aqui, ó, é exatamente o 3. Tem y igual a 3, né? Então, no ponto 0 e 3, ela vai cruzar o eixo dos y, ok? Vamos agora para essa letra C aqui, ó. A letra C eu tenho o quê? f de x igual a menos 2x mais 5, certo? A gente percebe o quê? Que o a é menos 2 e o b é 5. Então, ó, se o a é negativo, a minha função ela é decrescente. Decrescente. Certo? Eu sei que a função é decrescente. Qual é a raiz da minha função? Então, vai ser x igual a menos b sobre a. Então, menos 5 sobre a, que é menos 2, né? Menos com menos dá mais, então vou ter x igual a 5 sobre 2. Então, no valor de 5 sobre 2, no x igual a 5 sobre 2, a minha função ela vai cruzar o eixo dos x, né? Então, vou ter aqui, ó, um esboço de um gráfico, dizer que seria mais ou menos por aqui, 5 sobre 2, tá? Então, a minha função ela é decrescente, então ela vai ter essa queda aqui, né? Esse formato, ok? Vejam, nessa região aqui, a minha função ela é positiva, ela está sobre o eixo, o y é positivo, né? Nessa região aqui, a minha função ela é negativa, né? Ela está abaixo do eixo, então ela é negativa, certo? Então, estudando o sinal, a minha função y, o y vai ser maior que zero, vai ser positivo, para x menor que a minha raiz, né? Menor que 5 sobre 2. E a minha função vai ser negativa, né? Y menor que zero, para x maior que 5 sobre 2, tá? Então, já vi que a minha função é decrescente, porque o a é negativo. Já vi que a raiz da minha função é menos b sobre a, então é menos 5 sobre 2, que é menos 2, né? E aí a gente faz o jogo do sinal, menos com menos dá mais, x ficou 5 sobre 2, né? E
Já estudamos o seu sinal, né? Ela vai ser positiva para qualquer número, para qualquer valor de x maior que a minha raiz, maior que 5 sobre 2, menor que 5 sobre 2, e ela vai ser negativa para qualquer x maior que 5 sobre 2, né? E os pontos de intersecção, ó. Esse ponto aqui, o x vai ser 0 e o y é exatamente o valor de b, b é 5, tá? Então, ó, eu vou ter, primeiro ponto, o ponto de intersecção com o eixo do x vai ser nesse ponto aqui, ó. Então, é o ponto 5 sobre 2 e o y 0. Certo? Vai ser o ponto de intersecção com o eixo x. E o ponto de intersecção com o eixo y vai ser o x sendo 0 e o y sendo 5, que é o valor de b. Certo? E para terminar aqui, a gente vai ter essa letra D, né? A gente sabe que o A aqui é menos 2 e o B também é menos 2. Ok? Então, qual vai ser a raiz da minha função? X vai ser igual a menos b sobre a. Então, é menos 2 sobre a, que é menos 2. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, vai ficar menos 2 dividido para 2, 1. Menos 1. Então, achei que a raiz da minha equação, da minha função, é menos 1. Tá? A minha função ela é crescente decrescente. Eu olho para o A. O A é negativo. Então, quer dizer que a minha função ela é decrescente. Certo? Então, já descobri que o A é negativo, né? Já descobri a raiz da minha função. Vamos agora estudar o sinal da minha função, né? Então, faço um esboço de um gráfico aqui. Ela vai cruzar aqui em menos 1, né? Menos 1, certo? Então, ela vai ser mais ou menos assim a minha função, tá? Nessa parte aqui, ela vai ser positiva, que é a parte que está sobre o eixo do x, né? E nessa parte aqui, ela vai ser negativa, tá? Então, a minha função y vai ser positivo, maior que 0, quando x for menor que menos 1, tá? E a minha função y vai ser negativa, né? Menor que 0, quando x for maior que menos 1, certo? Ó, esse ponto aqui embaixo, ó, que é o eixo dos y, é exatamente o valor de b, que a gente viu que é menos 2, tá? Então, os pontos de intersecção com os eixos, né? Com o eixo x vai ser no ponto menos 1 e 0. E com o eixo y vai ser no ponto 0 e menos 2, tá? Então, a gente viu que a função é decrescente, porque o A é negativo. A gente achou a raiz da função para poder estudar o sinal. Então, sempre que eu vou estudar o sinal, eu tenho que encontrar a raiz da minha função, né? Aqui deu menos 1, ok? Aí a gente viu que como a função é decrescente e a raiz é menos 1, então ela vai ser positiva para qualquer x menor que menos 1. E ela vai ser negativa para qualquer x maior que menos 1. E ela vai cruzar o eixo do x exatamente no ponto que corresponde à raiz da função e ordenada a 0. Né? Então, menos 1 e 0. E ela vai cruzar o eixo dos y no ponto em que o x é 0 e o y é exatamente o valor de b, né? Que no caso aqui é menos 2. Tá ok? Bom, gente, com isso, nós encerramos essa parte de função do primeiro grau, tá? E depois a gente volta com mais algumas coisas, né? E com a função do segundo grau. Beleza? Valeu aí a atenção. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E até a próxima aula.